Como e onde vender as suas milhas em 2025 e sim, serve para 2026. Eu vou te explicar aqui a diferença de site, a diferença de balcão de milhas, o que que nós indicamos, inclusive para os alunos de viagens, né, que tem gente que vende em site, tem gente que vende em balcão, tá? Para fazer uma aula bacana com você e ser aí a única aula que você precisa para realmente entender o que fazer com as suas milhas, eu vou te mostrar aqui num documento, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, tá? Onde e como vender as minhas milhas? Bom, hoje existe duas formas, dois lugares para vocês venderem as suas milhas, né? Dois formatos, tá? Nos sites e nos balcões de milhas, tá? O que que a gente tem que entender de site? Vamos lá. Site sempre paga mais. Site sempre paga mais. Só que, vamos lá. Só que, o que que nós temos que entender? O site sempre tem risco. Por quê? Porque você recebe depois de 24 horas. Mesmo aqueles que falam que pagam antecipado, eles pagam antecipado ao voo. Não é antecipado a emissão, né? Eu te dou R$ 1.000 e você me passa as milhas. Não, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Ainda mais no Brasil, que a minha maioria é picareta. Não. Você vai lá, coloca o teu usuário e senha, alguém emite, depois eu vou falar sobre isso, e antes do voo, eles vão lá e te pagam, tá? Se você fizer isso num sábado, vão te pagar numa segunda. Ou seja, vai dar mais de 24 horas. Por que que essas 24 horas aqui são importantes? Porque qualquer emissão que você faça com uma viagem acima de 7 dias, vamos lá, eu tô gravando esse vídeo no dia 1º de novembro. Se a viagem for no dia 8, você pode ligar para a companhia em até 24 horas e cancelar essa passagem. Então, se você desconfiou que a pessoa não vai te pagar, você liga lá e cancela. Inclusive, é assim que o pessoal dá golpe, né? O pessoal vende as milhas, vai lá e cancela, tá? O que que é interessante a gente entender aqui? Vamos organizar. Então, o site sempre vai pagar mais porque tem um risco. O site sempre tem risco porque você tem que dar o usuário e senha. E, vamos lá, o site você não tem controle de CPFs. Você pode colocar o sugerido. Olha, eu gostaria que fosse 50 mil milhas a média, mas não existe isso. Você vai pegar as passagens na média que vier. Tem passagem de 10 mil milhas, tem passagem de 30, tem passagem de 200, tem passagem de 12, não importa. Então, muitas vezes você tem 1 milhão de milhas, você não consegue vender no site. Porque chega lá, o site emite 10 passagens de 15 mil milhas, foi 150 mil milhas e foi 10 CPFs. Como você tem 24, 25, depende do programa que você vai estar usando, né? Falando de Lata e Smiles, você não vai conseguir vender todas as suas milhas, tá? Então o site sempre paga mais. Marrone, eu queria ganhar mais. Site. Por quê? Risco de golpe, tá? Sempre tem risco de golpe. Depois, não tem controle do CPF. É aquela bagunça lá. Depois eu vou botar aqui, ó. Risco de roubo de senha. E aqui eu não estou falando do site, tá? Eu estou falando das pessoas que trabalham nessa empresa. Nós tivemos uma época que teve muito roubo de milha da Latam, muito roubo. Se você botar no Google, você vai achar aí, milhas roubadas da Latam, reclame aqui, você vai achar. Porque a pessoa colocava para vender num site e algum funcionário desse site pegava aquele usuário e senha e emitia para alguém da sua família ou vendia. O site não teve o acesso, né? Ou seja, ele não usou. Quando ele chegava na conta da pessoa, tinha menos milhas do que precisava. E aí eles falavam: olha, a gente não pode emitir porque você não tem as milhas. Não, mas eu tinha, roubaram minhas milhas. Pois é, mas não foi a gente. E aí ficava um rolo gigantesco, tá? Então tem o risco do roubo de senha. E o que eu gosto de frisar é que vender em sites não é um negócio, é uma renda, posso botar aqui casual ou extra, porque você não tem controle de nada. Você não sabe quantas milhas você vai vender, você não sabe quanto CPF você vai usar, você não sabe nada. Mas sim, é muito mais fácil. Você vai lá, coloca o usuário e senha, alguém acessa e se vira. Marrone, qual site você indica? Nenhum. Por quê? Porque nós não vendemos em sites. Então eu não posso indicar algo que eu não uso. Já indiquei, se você procurar, você vai ver que tem outros vídeos aqui que eu já falei de alguns programas, tá? Mas o fato de sempre ter risco não é algo que eu gosto. Dica Master, vamos botar aqui, ó. Dica Master. O que que você precisa? Você precisa ver o Reclame Aqui para saber se você quer confiar. Simples assim. Vai lá e olha, vê se você quer confiar. Se você não confiar, beleza. Se você confiar, responsabilidade sua, você já é adulto, tá? Balcões de milhas, vamos lá. Primeira coisa, vamos botar aqui. Sempre recebe no Pix em até 3 horas. Nunca vai receber acima disso, tá? Pix. Vendeu, Pix. Vendeu, Pix. Vendeu, Pix, tá? Nunca tem risco se seguir as orientações do balcão. O que que é aqui?
Passagens acima de 7 dias, recebe após emissão. Passagens antes de 7 dias, recebe antes da emissão. Então é isso aqui. Marrone, o voo é para amanhã. Legal, pega o dinheiro do cara, depois você emite. Se der problema, você devolve para ele, né? Se a companhia cancelar. Se não der problema, tá pago. Ah, ele quer cancelar. Então você liga lá e vê se dá para cancelar. Se não der para cancelar, você fica com o dinheiro, ele tá ciente disso e tá resolvido, tá? Então vamos lá. Sempre recebe no Pix. Nunca tem risco se seguir as orientações do balcão. Cada balcão tem as suas regras, tá? Quando você entra lá, geralmente tem umas aulinhas, algumas coisas que vocês precisam entender. Geralmente paga menos, tá? E vamos botar aqui, ó. Compra mais variações de milhas. Azul, TAP, Ibéria, American Airlines e outros. Por quê, gente? Porque nos sites geralmente é limitado a 3, 4 programas. Dificilmente você vai pegar um site que compra vários, tá? Inclusive a Azul, né? A Azul é uma desgraça de vender em site. Então vamos lá, sempre recebe no Pix, nunca tem risco, geralmente paga menos, porque recebe no Pix, né? E compra mais variações. Se eu fosse botar um último ponto aqui, ó, precisa conversar com o comprador antes de fechar a venda, tá? Então eu sempre digo, você precisa, se você for vender aí, você precisa de pelo menos 2 horas no mês para criar a operação, tá? Então vamos lá, vamos organizar aqui, ó. Site paga mais, é fato porque tem risco. Tudo que tem risco na vida paga mais, né? Sempre tem risco, porque se você, né, fizer uma emissão ali, você não consegue cancelar, então você pode perder dinheiro. Não tem controle de CPF, você pode vender 200, 500 ou 5 milhões. Tem o risco do roubo de senha, quanto maior o site, mais pessoas, mais risco. Vender em sites não é um negócio porque você não tem controle de nada, tá? Balcão sempre recebe no Pix, nunca tem risco se seguir as regras do balcão, geralmente paga menos, compra mais variações de milhas, ou seja, qualquer tipo de milha e qualquer quantidade, inclusive milhas a vencer, coisa que em site você não consegue vender. Precisa conversar com o comprador antes de fechar a venda. E se eu fosse botar aqui um ponto, eu colocaria aqui, ó. Sempre tem que pagar para entrar. Sempre. Balcão de graça é grupo de golpista, tá? Não indico, tá? Vai para a Bet que tem mais chance de dar certo. O que que a gente tem que considerar aqui? O que que eu indico para os mentorados, ó? Vender acima de 300 mil milhas no ano, entre em um balcão, tá? Vender acima de 1 milhão no ano, entre em um balcão anual, né? Porque tem diferença, aqui você pode entrar só para vender, aqui você pode entrar para você ficar o ano inteiro. Vender menos de 300 mil milhas no período, venda em algum site que você confie. Por quê, gente? Porque assim, se você tem 100, 200, 300 mil, não vale a pena você pagar para entrar no balcão. Você vai estar perdendo dinheiro. Nesse caso, ou você junta mais milhas, ou você vende em algum site que você acha que é confiável. Marrone, a Hot Milhas é um, dois, três. Vai por você, como eu disse, é adulto, né? Então você vai lá, olha o Reclame Aqui e vê se você quer confiar. Pelo que eu tenho visto, tem gente que fala que recebe, gente que fala que não recebe, tem gente que me manda avisando que começou a atrasar, tem gente que me manda falando que não recebeu. Uma bagunça, tá? Uma bagunça. Agora vai de você. Eu não posso vir aqui dizer, gente, vendo. Não, eu não vendo lá. Já vendi, já recebi, já vendi, já tomei golpe. Eu e um monte de gente. E aí? Eu vou voltar que eu vou falar que algo mudou? Nada mudou. Eles não pagaram ninguém, não pretendem pagar e esse rolo vai se, né? Vai se enrolando até que a empresa vai quebrando. Ela pode quebrar semana que vem, ou ela pode quebrar daqui a 10 anos. Mas enquanto isso, ela vai se defendendo, tá? Espero que você tenha entendido, espero que tenha ficado claro para você, que você possa tomar a consciência, tomar o pensamento aí e decidir o que você vai fazer com as suas milhas. Milhas vale dinheiro, não dá para brincar, tá? Eu indico sempre quem vai vender bastante, criar um negócio de milhas, vender em balcão pago. Se você tem só umas milhazinhas aí que você juntou, sei lá o que, comprando uma panela, vende um site, hora e vambora, tá? Se você quiser entrar no nosso balcão, aqui na descrição tem todos os detalhes para você, tanto do plano de 3 meses quanto no plano anual. E sim, já está no preço da Black Friday, tá? Aproveita aí, um abraço, fica com Deus e até mais.